Tudo bem, amigos da Bíblia Sem Maquiagem? Bem-vindos mais uma vez. Como você já sabe, cada história tem 2 vídeos, um com a leitura, outro com o vocabulário. No vídeo anterior, nós fizemos a leitura dos primeiros 8 versículos do capítulo 29. Portanto, hoje é dia de espremer a leitura com o vocabulário. Repare como a história é bem parecida com o capítulo 24, no encontro de Rebeca. Pois é, muitas histórias vão parecer a mesma de tão semelhantes, só que parece, mas não é. Por isso é que é preciso prestar muita atenção, para não se confundir depois. Vamos ver o que tem de novo nesta história. No primeiro versículo, descobrimos como a viagem deve ter sido longa, pois está dizendo que Jacó pôs-se a pé e não em pé, ainda que ele tivesse acabado de acordar. Aí surge uma perguntinha: por que ele foi a pé? Se eles eram ricos e tinham animais de transporte? É só mais uma pergunta sem resposta. Mas outra que vai fazer uma longa viagem a pé será o profeta Elias em 1 Reis 19:8. 40 dias e 40 noites. E no Êxodo, então, 40 anos. Já pensou que foi isso? Jacó foi-se à terra dos filhos do Oriente. Do Oriente veio a família de Abraão. Ao Oriente foram enviados os filhos de Abraão com Quetura, no capítulo 25:6. Será que eles se encontraram e formaram uma grande família? Minhas pesquisas dizem que os filhos do Oriente são as tribos árabes em geral. No livro dos Juízes, na história do livramento de Israel por meio de Gideão, os filhos do Oriente vão ter uma participação bem ativa nesses destaques que eu selecionei. Só mais alguns repetecos, que é para não perder o costume. Eis que, eis aqui, eis sozinho. Jesus utiliza bastante eis que no capítulo 24 de Mateus, quando está alertando sobre o final desses tempos, que está chegando bem depressa. Já vimos que eles tiravam água, era mesmo do poço, né? E quanta confusão já aconteceu por causa desses poços. E já que estamos falando nisso, vamos relembrar João 4, dos versículos 6 ao 15, sendo Jesus a fonte de água viva, e quem beber dessa água jamais terá sede. Também do rebanho. Já falamos recentemente no vocabulário do capítulo 27:9, quando eu comentei que muitos andam falando mal sobre os seguidores de Jesus, sendo chamados de rebanho, mas que na verdade ele mesmo nos trata assim, no capítulo 10 de João. No capítulo 11:3, já vimos que a Torre de Babel foi construída com pedras. E no vocabulário do capítulo 28, eu já revi a relação entre o Salmo 118:22 com Mateus 21:42 sobre a pedra que os construtores rejeitaram. Mas aqui é uma grande pedra. É da pedra física que está falando. Se bem que para aqueles que conseguem ler a Bíblia espiritualmente, até esta pedra teria significado. Não é só aqui que uma grande pedra é utilizada para tapar buracos. Em Mateus 27:60, José de Arimateia pôs o corpo de Jesus no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolou uma grande pedra para a porta do sepulcro. Em João 11:38, Lázaro tinha sido sepultado numa caverna e uma pedra fora posta sobre ela. A pedra era e ainda é material abundante em Israel. A pedra física, diga-se de passagem. Em Mateus 27:60, a grande pedra foi posta sobre a porta do sepulcro, aqui sobre a boca do poço. Um poço não é mais que uma cova no nível do chão. Lembra como cavaram, entulharam e recavaram poços no capítulo 26? Portanto, era preciso tapar a boca dos poços para não acontecer o que Jesus disse em Mateus 15:14. Ele diz que um cego, quando guia outro cego, ambos cairão na cova. Nos versículos 3 e 7, aprendemos o verbo ajuntar.
Não faltam ajuntamentos na Bíblia, mas talvez o único que a gente precisa gravar é o que Jesus diz em Mateus 12:30. Quem comigo não ajunta, espalha. O verbo remover também é novo. Não é muito usado. Vai estar no capítulo 28, versículo 2 de Mateus, quando o anjo removeu a pedra do sepulcro de Jesus. Mas remover é sinônimo de tirar, não é? Como tirar, tem bem mais exemplos. Em Zacarias 13, Deus disse que tiraria da terra tanto os nomes dos ídolos quanto os profetas e o espírito da impureza. Em Daniel 7:12, capítulo 8:11, está o verbo tirar novamente naquelas visões que deixaram Daniel até tonto. Nós estamos ainda nessas profecias de Daniel, dentro da metade de um tempo que o quarto animal teve permissão para reinar, porque Jesus já avisou em Mateus 24 os sinais que teríamos que prestar atenção sobre o fim da aventura humana na Terra. Deus sempre avisava que ainda não faria uma destruição final, mas agora é ela. Se você é uma pessoa ávida de conhecimentos bíblicos como eu, não faltam instrutores, principalmente americanos. Sabe por que está acontecendo isso? Porque Jesus disse em Mateus 10:26, nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. A hora de saber é agora. Claro que os vídeos deles estão no seu idioma original, mas tem uma opção chamada tradução automática e assim todos podem entender o que eles estão dizendo. O que Jesus disse na parábola dos lavradores maus de Mateus 21 ainda é válido, ainda que ele tenha dito isso em outra situação. O Senhor da vinha dará a frondosa morte aos maus, tirará deles o reino de Deus e dará a uma nação que dê seus frutos. Aí vem mais alguns repetecos, pois assim é a Bíblia. Eu separei dar de beber mais uma vez, para você ver como uma mínima coisa como essa se transforma numa grande coisa. Pois no capítulo 24, dos versículos 15 ao 22, Rebeca teve muito trabalho para dar de beber aos 10 camelos. E lá mesmo eu já anexei a leitura de João 4, versículos 6 a 15, quando o próprio Jesus disse, dá-me de beber a mulher de Samaria. Tudo isso para poder se identificar como a fonte de águas vivas. Em seguida, meus irmãos, eu já comentei no capítulo 27 e 37 como esse chamamento era bem mais abrangente do que só os filhos dos mesmos pais. E acabamos de falar em Arã no vocabulário do capítulo anterior. Arã com H, Arã sem H, Arã pessoa, Arã lugar. Labão nos foi apresentado no encontro de Rebeca pelo servo de Abraão, no capítulo 24 e 29. Mas com certeza, ele ainda não tinha Raquel lá, se Rebeca ainda era uma menina e só teve Jacó por volta dos 30. Veja bem que as mulheres tinham ocupação. Rebeca também andava cuidando dos animais no capítulo 24. Abraão saiu do Egito rico em gado, no capítulo 13:2. Mas lá não cita quais animais ele tinha. No versículo 5, especifica que Ló tinha rebanhos e vacas. Só na leitura do capítulo 26:14 é que vai dizer que as ovelhas faziam parte da possessão de Isaac, bem como as vacas, e aqui Raquel está cuidando delas, das ovelhas. O mais usual são cordeiros, carneiros. Mas com relação a apacentar as ovelhas, em João 21, dos versículos 15 a 17, Jesus pediu isso 3 vezes a Pedro. Encerramos este vocabulário com uma revisão da expressão até que. Essa passagem de João 21, versículos 22 e 23, deixou os apóstolos em dúvida sobre o destino de João e muitos anticristos negando a sua próxima vinda, dizendo que isto se cumpriu no capítulo 24 e 34 de Mateus
E depois, quando Jerusalém foi destruída por Tito, no ano 70. Mas se você tem boa memória, vai lembrar que eu disse várias vezes que a história se repete e não acontece em ordem. E mais, eu disse também que a Bíblia é um livro para quem tem fé. Enfim, era isso que eu tinha para hoje. Reveja, medite, estude, conclua. A Bíblia sem maquiagem se despede agora. O próximo vídeo é o da leitura, em que Jacó efetivamente encontra Raquel. Até lá!